Saudações a vocês que me acompanham neste canal, sejam bem-vindos ao PL MMA 39. Neste vídeo, dando prosseguimento à nossa série de leituras comentadas das meditações de Marco Aurélio, contemplaremos as entradas ou capítulos de 39 a 43 do livro 4º do Diário Filosófico Espiritual do Imperador Filósofo. Como sempre, a tradução de referência é de Dona Virgínia de Castro e Almeida, em domínio público, e o trecho lido poderá ser acompanhado aqui embaixo pela descrição do vídeo. Então vejamos o que Marco Aurélio deixa registrado de si para si neste ponto das suas meditações. Livro 4º, 39. O teu mal não reside na alma de qualquer outro, nem nas alterações do teu invólucro material. Então, onde reside? Na parte de ti mesmo que se pronuncia sobre os males. Deixe ela de se pronunciar sobre tal assunto e tudo irá bem. Ainda que o seu mais próximo vizinho, este miserável corpo, seja cortado, queimado, se cubra de úlceras e apodreça, conserve-se calma a parte que se pronuncia sobre tais acontecimentos, isto é, não julgue bom nem mal o que pode igualmente suceder aos bons e aos maus. Pois o que sucede igualmente a quem vive conforme a natureza, ou contrariamente, não é favorável nem nocivo à natureza. Muito bem, aqui nós vemos pronunciado de maneira bastante clara um conceito estoico que diz que a virtude é o verdadeiro bem, que o verdadeiro bem é o bem moral, o bem interior, e que os acontecimentos exteriores não têm exatamente ou não têm necessariamente relação com aquilo que sucede da porta para dentro da interioridade, digamos assim. Por quê? As pessoas confrontadas com situações semelhantes ou mesmo iguais reagem de maneiras diferentes. E por que reagem de maneiras diferentes? Porque o julgamento que fazem a respeito dessas situações difere. Então algumas pessoas, por exemplo, que infelizmente acabam vitimadas por acidentes e indo parar em uma cadeira de rodas, têm uma atitude mais positiva diante da vida do que outras. Algumas encaram isso de maneira mais prática e menos cheia de lamentações, né? Outras, por outro lado, acabam sempre voltando àquele momento em que perderam os movimentos das pernas, ou o movimento de boa parte do corpo, e recriminando a si mesmas, ou a natureza, ou enfim, as pessoas que talvez tenham sido responsáveis por isso, porque o juízo que fazem dessa situação é necessariamente negativo. Então aqui existe uma ideia de coragem estoica, que talvez seja muito difícil de aceitar à primeira vista, mas o que se diz é que nós temos o poder de dizer que algo que está nos sucedendo é bom, ruim ou indiferente. E quando dizemos que algo que nos sucede é ruim, nós trazemos para nosso interior todos os maus sentimentos ligados a isso. Todos os sentimentos de, enfim, rancor ou inveja ou um certo apego a lamentações, coisas que podem tornar nossa vida ainda mais difícil, podem ser um acréscimo de sofrimento psicológico a uma situação fisicamente já complexa. Então diz Marco Aurélio o seguinte, bastante em conformidade com os ensinamentos dos estoicos: o teu mal não reside na alma de qualquer outro. Aqui é o to hegemonikon, é a faculdade diretora, é a mente que dirige, né, de qualquer outro, nem nas alterações do teu invólucro material. Isto quer dizer duas coisas. Primeiro, que o que as pessoas pensam de nós, não sendo algo que nós possamos controlar, pensavam os estoicos, não deve ser uma fonte de males nem de bens. O que as pessoas dizem de nós, o que passa pelo hegemonikon dessas pessoas, não é bom nem ruim para nós. E também o que acontece com o nosso corpo, não estando ele totalmente sob nosso controle, também deveria ser algo que fosse colocado na categoria dos indiferentes.
É claro que estas opções, né, estas ideias, são muito contrárias ao senso comum. Então, onde reside o mal? Marco Aurélio pergunta a si mesmo. É uma outra voz que pergunta àquela que é mais versada em filosofia. Na parte de ti mesmo que se pronuncia sobre os males. Então, o que acontece em torno de ti, Marco Aurélio, não é algo que esteja no teu controle. É algo que pode vir da natureza. E sendo a natureza necessariamente benfazeja, não será um mal. O que será mal é o seu julgamento errôneo acerca desse acontecimento. Então, Marco Aurélio, por exemplo, perdeu cerca de 9 ou 10 filhos. E sendo um estoico, evidentemente que teve força, firmeza para lidar com esse acontecimento. E interiormente colocou estas circunstâncias dentro do escaninho que diz, são acontecimentos da natureza. Vivendo nós hoje, né, no Império Romano, pensava ele, com estas condições sanitárias e de saúde, é natural que muitas crianças pereçam. No final, 4 dos seus filhos sobreviveram, né, um deles Cômodo, que infelizmente desgraçou a memória do pai. Então essas coisas são acontecimentos da natureza que um estoico veria como possíveis, né? Deixe essa faculdade interior de se pronunciar sobre os males, aquilo que entra na tal da disciplina do assentimento, que é descrita brilhantemente por Pierre Hadot. Deixe ela de se pronunciar sobre tal assunto e tudo irá bem. Isso talvez não nos seja visível em casos mais trágicos, mais dramáticos, mais extremos, mas é possível observar a nossa faculdade de juízo sendo mais disciplinada em casos mais simples. Por exemplo, alguém nos insulta, nós somos capazes de provocar uma distância entre a nossa pessoa e o insulto, olhar para aquela palavra como algo que pode vir de alguém, né? Pode vir de uma outra pessoa que não vive na nossa pele, que pode pensar coisas diferentes a nosso respeito, e a partir daí não necessariamente um mau sentimento pode vir a se formar. Então nós podemos acabar deixando de lado uma palavra desagradável pelo distanciamento, pela disciplina do assentimento, não dando assentimento a uma má reação e permitindo que nossa mente seja completamente contaminada por isso. Evidentemente, em casos mais graves, mais complexos, fica mais difícil observar essa dinâmica. Ainda que o seu mais próximo vizinho, este miserável corpo, seja cortado, queimado, se cubra de úlceras e apodreça, basta que se conserve calma a parte da sua mente que controla tudo. Conserve-se calma a parte que se pronuncia sobre tais acontecimentos, que é uma porção do to hegemonikon, da mente diretora, da razão que controla tudo. Isto é, não julgue bom nem mal, que pode igualmente suceder aos bons e aos maus. E este é um argumento que aparece em outros filósofos. Eu me lembro que na Consolação da Filosofia, infelizmente não vou conseguir dizer qual é o ponto, este argumento volta a aparecer. Porque coisas ruins acontecem com pessoas boas e vice-versa. E aí vai haver lá por parte da filosofia, que conversa com Severino Boécio, na Consolação da Filosofia, uma argumentação para dizer que, bem, esses exteriores não são exatamente bens nem males, né? Se pode acontecer tanto ao bom quanto ao mal, evidentemente se trata de algo que a natureza acaba administrando de maneira cega aos indivíduos, sendo o mais importante a maneira como eles se disciplinam interiormente. Pois o que sucede igualmente a quem se pauta pela natureza, a quem vive conforme a natureza, ou contrariamente não é favorável nem nocivo à natureza. É evidente que para fazer um fincapé, um hincapié, né, como se diz em espanhol, neste ponto, eu creio ser necessário ver a natureza como uma entidade que só é capaz de produzir o bem a si mesma e às suas partes, sendo nós partes desse todo. Se essa crença se desfaz ou não está presente, a ideia de que os acontecimentos exteriores não nos atingem
na nossa mente mais recôndita e importante, fica um pouco mais difícil de aceitar, fica um pouco cambaleante, a meu ver. Então, se você acredita que da natureza só provém coisas boas, pelo menos para essa própria natureza, o que é responsabilidade do ser humano é justamente essa vida interior, esse perpétuo movimento de julgar as coisas que nos acontecem e obter ou não a calma a partir daí. 40. Representemo-nos constantemente o mundo como um ser único, tendo uma única substância e uma única alma, uma alma única. Vejamos como tudo se refere a uma sensação única, a sua, né, deste cosmos, deste mundo. Como tudo atua sobre seu único impulso, como tudo coopera no que sucede, qual o encadeamento e conexão das coisas. Tudo está conectado, a natureza está pautada e determinada por regras, por leis imutáveis, e esse funcionamento do universo o torna uma entidade una, e nós também fazemos parte dessa entidade una. É necessário que nós nos representemos constantemente o mundo, o universo, como um ser único. A ideia do universo como um organismo é muito importante na filosofia estoica, e em Marco Aurélio também comparece, porque, sendo esse universo uma espécie de ser vivo que age no seu próprio interesse, age sempre buscando o seu maior bem-estar, e sendo nós parte desse ser vivo, a ideia de que a natureza apenas concorre para o bem fica mais bem delineada. Tendo uma única substância e uma alma única, né? Então é o chamado pneuma, que acaba permeando tudo quanto existe, né? Essa razão universal permeia tudo quanto existe. Vejamos como tudo se refere a uma sensação única à sua. Aqui nós estamos diante da chamada física estoica, então vamos estudar o funcionamento do universo, esse funcionamento articulado e harmonioso do universo, para perceber como nós fazemos parte dele e como a nossa existência não pode ser uma partícula rebelde diante de algo harmonioso, né? Como tudo atua sob seu único impulso. O que nos determina a vida é a mesma coisa que determina a nossa morte. O que determina o conforto que temos em um determinado momento é a mesma coisa que determina o desconforto que temos em outro instante. Então tudo isso provém de uma mesma fonte, vem de um mesmo núcleo. Como tudo atua sob seu único impulso, tudo se conecta, tudo se interliga, tudo obedece às mesmas leis, como tudo coopera no que sucede, e qual o encadeamento e a conexão das coisas. Então, este estudo a respeito do funcionamento do universo é capaz de nos comunicar um tipo de tranquilidade, tendo em vista que esse mesmo universo, uma espécie de ser vivo, pensavam os estoicos, concorre para o seu próprio bem, e nós somos parte desse imenso todo organizado. Aqui nós temos uma citação de Epicteto, que, se não me engano, não é encontrável naquelas obras hoje atribuídas ao ex-escravo Frígio, e que nós temos até hoje, né? que nos chegaram, isto é, as diatribes, chamado também de dissertações, né? O Encheiridion, ou manual, e algumas citações e referências em outros autores. Não se acha esta frase na obra restante de Epicteto. Então ela é apenas citada por Marco Aurélio. És uma alma pequenina amparando um cadáver, né, como dizia Epicteto. É uma maneira um tanto crua de colocar as coisas, bastante gráfica, bastante dura, né? Mas é algo que Epicteto talvez tenha dito, tendo-se em vista que Epicteto foi antes de ser filósofo, né, um escravo. Ele tinha bastante clara a ideia de que não era proprietário do seu próprio corpo. A sua liberdade necessariamente era uma liberdade interior. Isso é bastante claro
em Epicteto e é algo que Marco Aurélio absorve do ex-escravo frígio, né, anterior aí a Marco Aurélio, talvez umas 2 gerações. Né? Aqui coloca Haynes, um dos tradutores em língua inglesa, a little soul bearing up a corpse. Né? Então, uma pequena alma carregando um cadáver, como dizia Epicteto. E aqui, no cadáver, a ideia de que o que sucede ao corpo tem menos importância, é talvez pequeno, mínimo, e a atenção deve ser dada a justamente essa alma que, no caso do estoicismo, não é uma instância imaterial, e sim algo feito de matéria também. Então é essa mente que deve ser a mais valorizada. 42. Sofrer transformações não é um mal, como não é um bem nascer de uma transformação. Então a morte e o nascimento são acontecimentos naturais por sua própria natureza, desculpe-me aqui a repetição, indiferentes. Então, nasce-se e morre-se porque são processos naturais e isso não é nem um bem, essas coisas não são nem um bem e nem males. São simplesmente coisas que estão previstas nas leis universais e por si próprias fora do controle do ser humano. Sendo fora do controle do ser humano, estando fora do seu poder, não são coisas que devam preocupá-lo, pelo menos em tese, porque são coisas que estão nas mãos do destino, da fortuna, né? Estão lá dentro da vontade de Cloto, da grande Moira, que determina os destinos humanos. Então, não são bens nem males, são simplesmente acontecimentos previstos pelas leis naturais, e o que cabe ao ser humano não é ver essas coisas como bens ou males, e sim fazer o melhor uso da vida que tem em mãos no momento em que está vivendo. Então isso é o que passa a ser a missão, a tarefa do ser humano a cada instante, e aquilo que é dado a ele pela sua própria natureza. E 43, aqui uma bela imagem, né? O tempo é um rio constituído por todas as coisas e uma torrente impetuosa. Apenas se vê cada objeto e logo a corrente o leva. Um outro aparece e no mesmo instante será arrastado. Os ecos heraclitianos aqui estão bastante nítidos, muito perceptíveis. A ideia de que tudo flui, panta rei, está presente em Heráclito e acaba transbordando para outros pensadores de escolas diferentes a partir dali. E Marco Aurélio, nesta meditação, que é um exercício espiritual, imagina esse tempo, né, como um rio que corre, que passa e que nunca mais se repete e que leva as coisas embora, e imagina a partir daí, né, porque esta é uma consequência, podemos supor, a inutilidade de ficarmos chorando a respeito do que se perde, de ficarmos lamentando aquilo que o rio do tempo levou. Então, compreendendo que esse rio do tempo corre inexoravelmente, inelutavelmente, nós entendemos que é da natureza das coisas que elas passem, que elas transitem, que elas deixem de existir, que o novo apareça, envelheça, perca a sua precedência, dê lugar a outras coisas, e esses objetos se perdem, se vão, e é necessário que nós tenhamos esta consciência de maneira bastante aguda a todo momento. Então, imaginando aí o tempo como o rio que vai, né, é algo que pode nutrir o ser humano de uma compreensão mais profunda das coisas. Há um belíssimo poema de Ricardo Reis, né, Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio, né, que fala justamente da vida que passa, não retorna mais, vai embora, e que por isso é necessário o carpe diem, ali o carpe diem horaciano e epicurista, mas existe um carpe diem estoico também, que diz que o ser humano deve viver cada instante da maneira mais nobre possível, da maneira mais virtuosa possível. Muito bem, eis o que eu tinha a lhes dizer. Por este vídeo nós nos aproximamos do final do livro 4. Um abraço, até a próxima oportunidade. Tchau!